todos, me chamo Ana Flávia e vou introduzir o vídeo para vocês. Primeiro, é importante lembrar que em 2016, o jornal O Estado de São Paulo revelou que mais de 10 milhões de brasileiros viviam do trabalho informal, entre eles a venda de algodão doce. Fora isso, nesses tempos de pandemia, muitas pessoas acabaram por perder o emprego. Então, se baseando nisso, o grupo decidiu criar uma máquina de algodão doce com uma montagem simples que atendesse ao nível de produção de uma máquina profissional para que as pessoas pudessem ter uma fonte de renda. O problema é que uma máquina de algodão doce profissional custa em média R$ 1.000 e eu duvido que a maioria das pessoas tenha R$ 1.000 para gastar em algo que na realidade era para te dar um lucro. Então, o objetivo do grupo é tornar uma máquina desse porte viável para o bolso da pessoa, utilizando materiais acessíveis, comprados com facilidade no mercado, ou materiais que você pode encontrar até mesmo na sua casa. Originalmente era para o grupo ter feito um projeto em tamanho real, mas por conta do isolamento social, o projeto teve que ser adaptado. Agora, falando um pouquinho sobre a história do algodão doce, ela começou lá no ano de 1890 com um dentista. Ironicamente, quem criou o algodão doce foi um dentista chamado William Morrison, que depois de ter terminado sua faculdade de odontologia no Tennessee, Estados Unidos, ele começou a se dedicar à área de gastronomia. Em 1897, o William se juntou a um homem chamado John Wharton, que era mecânico e confeiteiro, e juntos eles criaram a primeira máquina de algodão doce, a qual eles patentearam de máquina de doces elétrica. E foi somente em 1904 que eles conseguiram mostrar sua invenção para o mundo, na feira ou exposição universal que aconteceu em St. Louis, na Louisiana. A venda do algodão doce foi muito popular e ele foi batizado de Fairy Floss, ou Fio das Fadas, até se chamar algodão doce na década de 50. Mas dependendo do lugar de onde você está, a composição ou o nome podem variar. Na China, por exemplo, o algodão doce é chamado de doce de barba de dragão e é adicionado amendoim e coco. A pesquisa de campo foi feita com o intuito de saber quantas pessoas se interessariam, tanto pela criação da máquina quanto pela venda do algodão doce, e a maioria dos resultados foram positivos. Os participantes também foram questionados em relação ao consumo, se eles gostavam de algodão doce e se as pessoas envolvidas no seu círculo de amigos ou família também gostavam, e a maioria das respostas também foi positiva. Bom dia a todos, meu nome é David Dantas, aluno do terceiro Automação Industrial. Eu vou apresentar os seguintes tópicos do projeto: componentes em gerais, informações sobre componentes de relevância maior, função de cada um na máquina e, por último, funcionamento da máquina como um todo. Componentes em geral. Após a decisão em conjunto do grupo sobre qual seria o tema do projeto, foram realizados alguns ajustes em relação aos componentes elétricos, os substituindo assim por componentes mais acessíveis, lógico, sem desvalorizar a qualidade do projeto em si. Ao fazer um levantamento dos preços de máquinas de algodão doce no mercado, chegamos à conclusão que o valor gira em torno de R$ 600 a R$ 3.000, ou seja, o lucro quando comparado com a montagem própria, fazendo uso dos materiais a seguir, seria de no mínimo R$ 225. Foram utilizados um bowl de aço inox, uma caixa de aço inox, 4 calços de borracha, 2 velas de incandescência, parafusos atarrachantes, um adaptador de hélice de bala de alumínio, uma lata de alumínio redonda, um motor elétrico de 12 volts DC, uma fonte blindada de 12 volts, um interruptor, fios elétricos, um LED e resistores. Informações sobre componentes de relevância maior. As velas de incandescência, também conhecidas como velas para motor a diesel, são dispositivos para aquecimento e originalmente servem para aquecer a câmara de combustão dos motores, facilitando assim a partida do motor. No caso do nosso projeto, ela será utilizada de tal forma que aquecerá o açúcar, transformando assim em caramelo. O motor elétrico, criado pelo renomado físico e inventor Nikola Tesla no ano de 1887, foi um dos precursores responsáveis pela grande evolução tecnológica que tivemos em um período de tempo tão curto. O motor elétrico consiste em converter energia elétrica em energia mecânica. As fontes blindadas são um tipo de fonte de alimentação que permite a conversão de energia em voltagem,
ou seja, ela é a grande responsável por fornecer energia elétrica a um determinado componente. Onde cada um na máquina. A caixa de aço inox servirá como base para os outros componentes, contendo dentro de si a parte elétrica do projeto. A bolha de aço inox é onde será solto o suco de açúcar, da onde será possível capturá-los com os palitos. A lata de alumínio furada nas laterais é o local onde será depositado o açúcar. O motor que será fixado no bowl de aço inox terá como função girar em alta velocidade a lata de alumínio, que por sua vez arremessará os fios de açúcar no bowl. As duas velas de incandescência terão como função aquecer a lata de alumínio, que contém dentro de si o açúcar, e isso fará a transformação do açúcar em caramelo. A fonte blindada de 12 volts que fornecerá energia para a parte elétrica do projeto, e o interruptor que terá como função ligar e desligar a parte elétrica da máquina. Enfim, o projeto em conjunto funcionará da seguinte forma: será depositado o açúcar na lata de alumínio furada, e logo em seguida será acionado por alguém o interruptor que por sua vez acionará a parte elétrica do projeto. Com isso, o motor acionará, girando a lata de alumínio fixada em seu eixo, que por sua vez estará em cima das velas de incandescência que estarão aquecendo ao ponto de transformar o açúcar em caramelo. E juntando todos esses fatores, o caramelo será transformado em fios de açúcar e arremessados ao bolo de aço inox, se tornando assim possível capturá-los com um palito para o consumo do próprio. Bom dia, meu nome é Davi Mota e eu vou falar para vocês um pouco sobre o desenho digital que o grupo realizou. No slide que vocês estão vendo agora, vocês podem identificar dois ângulos do desenho final feito pelo grupo, lá no Tinkercad. Inicialmente, o grupo pensava em realizar esse processo no AutoCAD, já que todos os ensinamentos passados para a gente no curso de automação industrial foram no AutoCAD, então gerou uma familiaridade do grupo com esse programa. Mas devido à falta de recursos do grupo, nós só conseguimos realizar essa maquete 3D no Tinkercad mesmo. O grupo teve algumas dificuldades de adaptação com a plataforma online, pois na hora de montar, por exemplo, o Tinkercad não tinha uma ferramenta de suporte para a junção das peças, como tinha no AutoCAD. E foi preciso fazer vários cálculos para encontrar as coordenadas corretas de cada peça. E a gente procurou ter a maior exatidão possível, já que nós queríamos que o desenho fosse o mais fiel que a gente conseguisse fazer ao que seria feito caso continuássemos no presencial e não tivéssemos esse isolamento social devido à pandemia. Nos slides anteriores, vocês viram os materiais necessários para a montagem desse projeto. E para que vocês tivessem um melhor entendimento de como seriam colocadas as peças e onde seriam, separamos com imagens mostrando de maneira numerada cada item que compõe a máquina de algodão doce, que estão no slide a seguir. Como vocês podem ver, o item 1 é o bol de aço. O bol de aço é o recipiente principal de onde seria formado o seu algodão doce, já que é o local onde você giraria o graveto, o açúcar iria grudar no graveto, assim gerando a sua nuvem doce. O item 2 seria a caixa de aço, onde ficariam todos os fios e componentes da parte elétrica do projeto. O item 3 são os calços de borracha, que foram utilizados para dispersar grande parte do peso que seria depositado no motor, que é ilustrado logo em seguida como item 4. Após isso, temos o item 5, que é o interruptor, o responsável pelo ligamento e desligamento da nossa máquina de algodão doce. O sexto item é o LED verde, que é utilizado para sinalizar se a máquina está de fato ligada ou não. O sétimo item é o cabo da fonte blindada. Apenas é possível identificar o cabo, pois por motivos estéticos o grupo decidiu deixar a fonte dentro da caixa. O oitavo item é uma pequena lata de alumínio, e é importante ressaltar aqui que nas imagens não é possível ver furos, que seriam muito necessários no projeto físico, mas devido a uma falta de recursos do Tinkercad, o grupo não conseguiu fazer esses furos. O nono é o adaptador da hélice, que está linkado ao motor, e isso daí faria a lata girar. O décimo item são as velas incandescentes, que serão responsáveis pelo aquecimento da lata, fazendo assim com que o caramelo fosse produzido. Gabriel Martins Leite.
que eu vou falar sobre o esquema elétrico e o fluxograma. As imagens presentes nos LEDs são dos circuitos elétricos que foram feitos para simular o princípio de uso da máquina. Os circuitos elétricos de ambas as imagens foram criados no Tinkercad, que tem como função ser uma ferramenta online de design e criação de modelos 3D. Ambas também foram testados no mesmo. O circuito é composto de um de motor elétrico, uma bateria 9 volts, que tem como função substituir uma fonte blindada, componente presente normalmente em máquinas de algodão doce convencionais, dois LEDs, sendo um deles vermelho e um verde. Lembrando que tanto no projeto físico quanto no desenho digital, o LED vermelho não existe, mas ele está no circuito para simbolizar que a máquina está desligada. E uma bateria e um botão deslizante. Os LEDs possuem a função de controlar, de marcar o estado do sistema, ou seja, se o sistema estiver ligado, todos os componentes serão ligados, inclusive o LED verde. E se estiver desligado, será o LED vermelho selecionado e o que marcará que os demais componentes não estão. Fora as fontes de alimentação, que no caso desses circuitos são a bateria. O circuito, o motor tem como princípio na máquina física a criação da força centrífuga, que é responsável pela separação dos fios de açúcar que são usados na confecção do algodão doce. O botão deslizante tem a função de ser o controlador do estado de todo o circuito, ou seja, ele quem marca qual dos dois LEDs estará acionado e quando o circuito funcionará ou não. O processo da máquina é demonstrado pelo fluxograma, que tem a função de mostrar qual seria a ideia de funcionamento do projeto, circundando seu começo, meio e fim. Nossa análise começa pelo início, o local onde se marca o começo do processo da máquina. Seguindo, temos a análise de estado do botão, que marca se o botão está ligado ou não. Isso quer dizer que o usuário tem que querer ligar a máquina ou não. Se o usuário não quiser ligar a máquina, somente o LED vermelho estará acionado se a máquina estiver recebendo energia. Esse processo marca que a máquina está recebendo energia, porém não está ligada. Bom, mas se a máquina estiver ligada, ou seja, o usuário quis acionar ela, então nós seguimos para a próxima fase da análise, ou seja, o funcionamento do projeto. Essa é a terceira fase onde o processo ocorre. Neles estão ligados o LED verde, o motor e a câmara de aquecimento, e a câmara de aquecimento são os principais componentes, cuja a função da câmara de aquecimento é derreter o açúcar, o motor é esfriar e dividir os fios e o LED verde de marcar se a máquina está ligada. O único componente dos quatro principais que está desligado é o botão, é o LED vermelho, e aquele marca que está desligado, oposto ao botão verde. Bom, seguindo essa análise, nós temos agora é feita uma pergunta diretamente ao usuário, se ele quer ou não desligar a máquina. Se a resposta for não, nós entramos em um loop conceitual, em que a máquina ficará acionada até quando o usuário desejar. No momento que o usuário não quiser mais a máquina ligada, ele poderá ir lá e desligar o botão. Então, quando o botão é desligado, todos os componentes principais, motor, LED verde e câmera de aquecimento são desligados juntos, somente ligando o LED vermelho. Porém, enquanto a máquina estiver conectada na tomada. Enfim, chegamos às conclusões finais do trabalho. Só respaldando que o objetivo do grupo era replicar uma máquina de algodão doce profissional, porém mais simples e mais viável. Infelizmente não foi possível, mas certamente o projeto teria dado certo, porque o grupo se baseou em muitos vídeos retirados do YouTube. Por outro lado, essa adaptação do TCC favoreceu o grupo com relação a adquirir novos conhecimentos, porque, por exemplo, nós aprendemos a utilizar ferramentas de simulação para a construção de circuitos, aprendemos a modelar desenhos digitais e, além disso, fatores como a habilidade de comunicação e de escrita foram muito aprimorados ao longo do trabalho, porque o tempo todo o grupo esteve trocando ideias e tirando dúvidas, e, é claro, trabalhando muito. Os resultados foram bem satisfatórios tanto para nós quanto para o professor responsável pela matéria, independente de
que o ano não tenha sido o que a gente esperava e nós estamos muito felizes por isso. Acho que é importante dizer também que essa oportunidade de fazer um TCC antes de entrar na faculdade entrega uma certa confiança para a gente, porque a gente vai chegar lá e vai saber o que fazer dentro da universidade. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e agradecemos a atenção. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a